E aí galera do DJBB, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é Gabriel. Hoje o nosso amigo Gabriel está na técnica, não é? Dá um oi aí de longe. Aí, ó, aí tá o Gabriel pra vocês. E hoje a gente vai trazer pra vocês um top 7. Fazia tempo que a gente não fazia um top 7. O primeiro e último que a gente fez foi dos 7 piores clipes pra vocês. Agora vamos trazer mais um, depois de tanto tempo, vamos trazer um top 7. E o nosso assunto de hoje são 7 cidades abandonadas mais famosas. Ou seja, na verdade não são as 7 mais famosas. Nós pegamos um compilado de cidades ali e demos uma enxugada para vocês e a gente trouxe da mais famosa, da menos famosa até a mais famosa, né? Então vamos lá, roda a vinheta, foi. Mas antes de mais nada, galera, vamos entrar no conceito, o que seria uma cidade fantasma, né? Pra gente poder entender também esse lado mais didático, né? Bom, segundo o próprio Wikipedias fala para nós aqui, uma cidade fantasma seria um local que ele prosperou de alguma forma no passado, né? Teve um alto índice de populacional ou uma renda altíssima no passado, né? Mas por razões tipo ambientais ou próprias razões sociais, né, do ser humano, ela acabou falindo ou quebrando, enfim, são muitos conceitos que podem caber dentro desse, né? Mas no geral ou foram desastres naturais ou algo relacionado ao próprio ser humano, né? Algum risco financeiro, alguma outra coisa que acarretou a isso, né? Já no nosso sétimo lugar, então, da menos conhecida das cidades aqui, vamos para a cidade de Bowie, nos Estados Unidos. Então, essa cidade ela se encaixa já no quesito que não foi um desastre natural, e sim foi o seu fundador que acabou gerando mal a sua renda, e ela acabou sendo uma cidade fantasma por causa disso. Então, galera, ela simplesmente o dinheiro, os recursos do seu construtor acabaram e ela não tinha mais uma funcionalidade que ela tinha antes, né? Ela foi construída em 1859 devido à Corrida do Ouro, né, nos Estados Unidos, né? Tão famosa a Corrida do Ouro, tiveram vários filmes nesse quesito também, né, dentro desse tema, né, da Corrida do Ouro. E o seu fundador, William Bodey, encontrou algumas pepitas de ouro no local e decidiu fundar a cidade levando seu nome, né? Ele teve alguma modificação, né? Que o sobrenome dele é Bodey e a cidade é Bury. Enfim, bem parecido o nome. Ela chegou no seu auge a ter entre 8 e 10 mil habitantes, então não é uma cidade tão pequena, né? A gente tem cidades no Brasil que não chegam a 8 mil habitantes, né? Cidades bem menores que isso. Quando o ouro e os metais preciosos se esgotaram, não é, galera? Eles não viram mais sentido para manter a cidade ali, né? E ela havia tendo problemas já antes mesmo de terminar o ouro, né? Que é aquela coisa que a gente já conhece dos filmes de Hollywood, né? Sobre cowboys, que é briga de bares, prostituição. Enfim, a cidade ela foi se deteriorando com o tempo, né? E isso levou em 1915 a finalmente ela ser considerada uma cidade fantasma. Em 1915, o seu último habitante já não existia mais, ela já tinha sido abandonada por completo. Já em 1962, o governo dos Estados Unidos decidiu fazer dela um patrimônio cultural nacional, né? Ou seja, ela foi reconstruída como ela era originalmente, os prédios que haviam sido tombados, eles foram reconstruídos, assim como na planta original. E hoje, se você visitar a cidade de Bowie, você vai voltar ao passado, ou seja, você vai ver realmente como era uma cidade norte-americana na época da Corrida do Ouro. Então, se você for aos Estados Unidos e quiser visitar Bowie, nos mande fotos. E dinheiro pra gente visitar também. Isso aí. Em nosso sexto lugar, nós temos a cidade de Velho Airão, no Amazonas. Então, essa cidade, diferente da anterior, ela veio quase 200 anos antes, né? A sua fundação, em 1694. Tanto é que seu auge foi da sua fundação, 1694, até meados de 1880, 1914. 1914 porque foi época da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, enfim. E pela exploração da borracha, né? Ela teve seu auge entre 1880 e 1914, época da Primeira Guerra Mundial, porque teve uma demanda muito grande do látex, né? Derivado dos seringais, para construção, enfim, de pneus, de matéria-prima para sustentar a guerra, a arte da guerra, né? Como a gente diz. A Irão concentrava a sua produção basicamente
na borracha, né? Como a gente já tinha dito agora há pouco, no Rio Negro, ali na região do Rio Negro e Rio Jaú, trazendo a sua produção em vilarejos próximos a Boa Vista, ali em Roraima. E com o fim da guerra, e os ingleses passaram a comprar látex da colônia da Malásia. Por quê, galera? Porque na Malásia houve um cultivo dos seringais muito melhor que aqui no Brasil. Porque no Brasil, a região da Amazônia ela é uma região muito difícil de se lidar, tanto questões naturais quanto até humanitárias, né? Ela é uma região bem difícil até hoje, na verdade. Ela é uma região muito pouco explorada, né? Por ser uma mata densa. E como ali foi tentado um cultivo em linhas, e para fazer esse cultivo em linhas, tiveram que arrancar as antigas matas que tinham no lugar, né? Mas os seringais, as seringueiras, elas não se adaptaram a esse novo formato de cultivo. Então, várias das mudas que eles plantaram acabaram morrendo no meio desse processo. Bem dizer, o cultivo de borracha dos seringais, ele estava sendo o mesmo. Ele não teve um aumento de cultivo, ele teve até uma diminuição na produção do látex por causa disso, que as seringueiras elas não se adaptaram a esse novo formato de plantio. E os ingleses, muito espertos, pegaram umas mudas dos seringais e trouxeram lá para a Malásia. E lá na Malásia, sim, elas floresceram. Aí elas vieram muito melhor. Então, essa questão depois de 1914, essa baixa demográfica na região, ela se deu por causa disso, porque não se tinha mais o cultivo do látex. Ele não era mais tão abundante quanto era fora, na Malásia, né? Isso levou, então, galera, à queda demográfica da região, né? Tanto é que no próximo tópico a gente vai ter algo bem parecido com isso. A partir de 1985, a Marinha do Brasil, como a cidade ela foi evacuada, em 1985 a Marinha usava a região para treinar tiro ao alvo dos canhões. Porque era uma cidade abandonada, enfim, então não se havia esse problema, né? De se atingir ninguém, né? Foi só em 2005, galera, que a cidade foi tombada como patrimônio histórico. E reza uma lenda, mas isso não é, como é uma lenda, não é 100% certeza, né? Que a cidade, ela foi também evacuada por um ataque de formigas do fogo. Que na região havia muito desses formigueiros. E um certo ano ali aconteceu de formigas se unirem contra a população e acabaram expulsando a população. Junto com os seringais que não deram certo, as formigas também invadiram a cidade. Então, mais uma coisa que levou a cidade a ser evacuada. E hoje temos apenas um habitante na cidade, veja bem que cuida até do patrimônio histórico, né? É um patrimônio histórico, que é o japonês Shigeru Nakayama, que chegou ao Brasil em 1960, junto com um grande fluxo migratório de japoneses para o Brasil. Então, em vez de ele ficar em São Paulo, ele resolveu, não, eu vou para o Amazonas, me instalar numa cidade fantasma. Deu certo, é isso aí. E hoje, basicamente, ele vive do seu autossustento. E mostrando a cidade para o pessoal que for visitar também a Amazônia. E em quinto lugar, chegamos a Fordlândia, galera. Assim como Novairão, Fordlândia tem uma história bem similar em alguns aspectos, mas pro final vocês vão entender o porquê. Mas então, Fordlândia fica à beira do rio Tapajós, lá no Pará também, e foi fundada por Henry Ford, veja bem, o nosso amigo Ford, né, que foi quem introduziu a linha de montagem no mundo. Foi ele que introduziu a linha de montagem. E ela foi fundada, Fordlândia, para a obtenção da matéria-prima da borracha, para o Ford poder diminuir os seus custos no valor da produção dos pneus, da borracha, do que vai nos pneus, né? Ele fundou uma cidade na Amazônia, perto de Tapajós. A cidade comportou, até o seu auge, cerca de 10 mil habitantes. Então, uma cidade no meio da Amazônia comportar 10 mil habitantes. Pensa o quanto o cara teve que mexer os seus pauzinhos, né? Para poder montar uma cidade ali. Mas não foi só uma questão econômica que levou à derrocada do sonho do Ford, né? Também, como a gente vai falar agora. Os trabalhadores, como uma cidade, como a gente havia dito antes, é uma cidade no meio da Amazônia, é um lugar úmido, é um lugar com mosquito, é um lugar com mil e uma infestações de muitas coisas, aranhas, mosquitos, baratas, cobras, né, galera? Então, por causa disso, do clima e muita gente acumulada num lugar só, e o verão lá também não é tão legal assim, né, pra ninguém. Esses habitantes, esses 10 mil habitantes, acabaram, muitos deles, contraindo doenças, ou seja, malária, febre amarela, enfim. E o próprio Ford, ele impunha regras muito rígidas aos seus funcionários, né?
E não só na fiscalização do trabalho, ou seja, até na questão de lazer, o pessoal não tinha uma vida muito fácil lá. Então, bebidas alcoólicas, mulheres e até mesmo o nosso tão amado futebol. Olha o que o Ford foi mexer, né? Ele foi mexer no futebol. Ele podia proibir as bebidas das mulheres, no futebol não. Não mexe no futebol. Isso, galera, não se limitava somente ao âmbito das fábricas e de um convívio fora das fábricas ali. Isso era fiscalizado dentro da casa das pessoas. Então, isso já levou muita gente a desistir desse projeto, a querer começar a sair da Fordlândia, né? E junto, depois de 1914 ali, depois da Primeira Guerra Mundial, com a questão dos seringais serem começados a ser cultivados na Malásia, isso já começou a decair a venda da borracha do Brasil, enfim, e a cidade aos poucos ela foi sendo abandonada, assim como foi o item anterior ali, né? Até que, galera, com a morte do Henry Ford, né, o seu neto, Henry Ford II, ele assumiu a Fordlândia também. Ele assumiu a Ford e, respectivamente, ele assumiu todos os compromissos que a Ford tinha, né? Dentro e fora dos Estados Unidos. Então, ele viu que a Fordlândia já não estava nos seus melhores dias, a borracha já não dava lucro, a Fordlândia só estava dando prejuízo, na verdade, para a indústria Ford, né? Então, aos poucos, isso já foi se acabando, e quando entrou o Henry Ford II, ele abandonou totalmente o projeto. E até hoje a cidade se encontra abandonada, acho que são bem poucos habitantes que tem, a gente tentou procurar aqui, não se diz um número certo, até porque isso muda muito, né, conforme as suas fontes, mas ela tá lá igual, praticamente, a como ela foi construída. E até é legal a gente ver fotos, ou até quem tem a oportunidade de ir para esses lugares também ir, porque é uma volta no tempo, literalmente, né? Que não foi praticamente mexido em nada. Então, se você visitar a Fordlândia, praticamente você vai se sentir num pedacinho dos Estados Unidos, no Brasil, né? Que deu errado, enfim. Mas vale a pena, e essa então foi a história da Fordlândia, galera. E em nosso quarto lugar, galera, nós temos Oradour-sur-Glane. Desculpe o meu belo francês, pulei uma aula de francês, não pude pronunciar certamente. Mas é uma comuna francesa, ou seja, uma vila francesa que se situa no departamento de Haute-Vienne, na região de Nova Aquitânia, lá na França, galera. Bom, a cidade tornou-se famosa por uma questão muito pesada, galera. O que aconteceu nessa cidadela? Um dos maiores massacres cometidos pelos soldados nazistas da Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial, obviamente. Então, galera, o que aconteceu? Os pelotões da SS cercaram a cidade, fecharam, né, todas as vias de acesso para Oradour, e o comando convocou toda a população na praça principal a fim de fazer uma verificação de documentos, né? E os homens e mulheres, crianças, enfim, idosos, todos que estavam ali, foram separados, os homens das mulheres, todos eles, levados a celeiros e garagens nas redondezas da cidade, e as mulheres e crianças foram fechadas na igreja do vilarejo. E o que os soldados fizeram? Os pelotões da SS que estavam ali, né? Nos celeiros onde os habitantes masculinos eram esperados por metralhadoras, ou seja, todos os homens, adultos, crianças, idosos foram metralhados por esses pelotões da SS. E as mulheres e crianças que foram levadas à igreja, elas foram queimadas vivas, galera. O pessoal da SS tacou fogo nas igrejas. E depois que todo esse massacre aconteceu, eles atearam fogo em toda a vila. Toda a comuna de Glen foi queimada, né? E quando os soldados da aliança chegaram no local, os soldados franceses, americanos, ingleses chegaram no local, se depararam com aquele caos, né? Aquele cena, foi um inferno, literalmente um inferno na terra, né? Que aconteceu ali. Houve uma ideia da cidade ser totalmente demolida, né? Ela ser totalmente derrubada, as ruínas que ali estão, né? Mas o próprio governo da França não autorizou, até porque para que isso seja um exemplo do quão perverso pode ser o ser humano, né? E que isso possa não se repetir, né, na história da humanidade. Enfim, é um tema mais pesado, né? Um tópico mais pesado da nossa lista aqui, galera. Mas é algo necessário, né? E galera, chegamos ao nosso terceiro lugar, top 3 aqui.
medalha de bronze vai ficar nada mais, nada menos para Pompeia. Acredito que não há ser humano vivo que não conheça a história de Pompeia, mas vamos fazer um breve relato para vocês aqui. Bom, Pompeia foi uma cidade construída no Império Romano, né? Acerca do Império Romano, e ela está situada a mais ou menos 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália, obviamente, não é? A antiga cidade foi destruída durante a grande erupção do vulcão Vesúvio, no ano de 79 depois de Cristo, ou seja, logo no início da nossa era cristã. Ela se manteve oculta por 1.600 anos, para vocês verem, galera, como foi a situação lá, né? A que ponto chegou o acúmulo, né, de poeira vulcânica. E ela só foi descoberta em 1748. E por um motivo não foi até que eles quisessem ter descoberto, ela foi meio que acaso. Até lá, ela era até tida como uma lenda, até 1748. Ela se perdeu um pouco na história. Então, nesse ano, 1748, ela deixou de ser uma lenda para sim ser redescoberta pela humanidade. No estudo mais recente sobre o tema de Pompeia, né, ele leva a crer que a maioria das mortes que ocorreram em Pompeia não foi causadas pelas cinzas vulcânicas, e sim pelo calor da própria erupção, né, pela onda de calor. Estima-se que a maioria, cerca de mais de 80% das pessoas que moravam em Pompeia morreram por causa do calor, não foram soterrados por causa das cinzas. Eles foram soterrados, mas quando eles já estavam mortos, né, por causa das cinzas vulcânicas. E o resultado demonstra, galera, que o calor que foi gerido em Pompeia, ele chegou mais ou menos a 250 graus Celsius, uma distância de 10 quilômetros da erupção. Ou seja, a 10 quilômetros do centro da erupção do vulcão Vesúvio, chegou a 250 graus. Então você pense o terror que foi para aquilo, né? Para quem morava na redondeza, aquilo, né, que aconteceu. A erupção foi documentada por historiadores contemporâneos, né? Em geral, considera-se a partir do texto de Plínio, né, que tinha começado em 24 de agosto de 79. E as escavações arqueológicas, no entanto, sugerem que a cidade foi dizimada aproximadamente 2 meses depois, né? Ou seja, no decorrer desse tempo, cinzas vulcânicas, fumaça vulcânica, calor, mil e uma coisas que aconteceram, ela foi se acabando aos poucos também, né? E hoje, creio que todo mês é descoberto algo novo sobre Pompeia, né? Se você pesquisar no próprio Google, enfim, você vai ver sempre informações novas de Pompeia, né? São sempre encontrados afrescos novos, ruas, ruínas, até mesmo as vias subterrâneas da cidade, né? Muitas delas foram encontradas há pouquíssimo tempo atrás. Então é algo que se redescobre a cada pouco tempo, né? É sempre algo novo para nós, hein? E em segundo lugar, galera, chegamos ao nosso topo quase da lista aqui. Está a cidade de Centralia, olha só. Eu acho que é também uma das mais conhecidas da lista. Na verdade, de Pompeia para cá, agora acho que todo mundo conhece, né? Então, a cidade foi fundada por Alexander Rea em 24 de agosto de 1875, galera. Então, é uma cidade com mais de praticamente 150 anos, né, de existência. Então, galera, Centralia, ela foi fundada porque a região de Centralia, ela é muito rica no minério de carvão natural. Há muitas galerias de carvão natural ali construídas, né, e também de gás natural. O que trouxe para Centralia um alto índice de renda, né, para os seus moradores. Então, foi uma cidade que prosperou por muito tempo, desde praticamente a sua inauguração, em 1875, até que em 1962, já nos anos 60, a cidade não tinha completado 100 anos de inauguração. Trabalhadores da prefeitura de Centralia, o que eles faziam com o lixo, né? Porque eles não podiam abrir aterros na cidade, porque senão ia acabar dificultando a exploração do carvão e do gás, né? Então o que eles faziam com esse lixo que a cidade gerava, né? Enfim, a gente gera muito lixo, não é? Eles levavam esses lixos para um aterro entre aspas, porque eles não podiam cavar, óbvio, né? Eles levavam para um aterro esses lixos e botavam fogo, né? Mas o que aconteceu numa dessas empreitadas, né? Eles atearam fogo no lixo, só que o lixo ele estava muito próximo a uma micro abertura que dava para a galeria de gás da cidade.
Então, quando eles atearam fogo nesse lixo, o fogo acabou se prolongando até as galerias de gás. E isso causou o quê? Um incêndio de grandes proporções na galeria. Tanto é que não se pôde mais explorar o gás, óbvio, né? Porque ele estava queimando, ele está queimando até hoje, na verdade. E também o minério, o carvão natural, né? Porque as galerias, elas eram interligadas, né? Tinha se fazia essa interligação entre as galerias de gás e de carvão. E isso foram tentadas várias e várias formas de se apagar o fogo, mas nenhuma obteve sucesso. Foi tentado fechar o fogo para que ele se apagasse por conta própria, não deu certo, ele se alastrou para outra galeria. E isso acabou acarretando a cidade ser totalmente evacuada, né? Então, galera, em 1990 a cidade já estava praticamente desabitada, né? Como ela se encontra praticamente até hoje. E em 1990, então, o governo comprou 26 casas que haviam na região, junto à Rota 61. Então, até tem muita gente que vai, muitos turistas que vão conhecer Centralia, por causa do nosso querido Silent Hill, né? Nosso querido jogo Silent Hill, que os fãs associam muito à cidade de Centralia, por ela ser uma cidade com muita neblina, muita fumaça das galerias. Lembra muito ao visual que a gente tem do jogo, né? Principalmente dos três primeiros, né? 1, 2 e 3. Tanto é que até há muito pouco tempo atrás foi lançado o remake do 2, né? Então ele já é algo que voltou aos tópicos, né? Então isso traz muito mais também visualização à Centralia, à própria cidade, né, de Centralia. E ela queima até hoje, galera. Então se você for até no Google Maps e andar pelas ruas de Centralia pelo Google Maps, você vai ver que ela é uma cidade com um clima nebuloso por conta da fumaça das galerias, né? Então, galera, em primeiríssimo lugar, chegamos a nada mais, nada menos, acho que eu não poderia ser diferente, né? Pripyat, na Ucrânia, né? Que é a cidade ao lado de Chernobyl, né? Onde ocorreu o acidente em 1986, né? Pripyat, ela foi fundada em 1970, 4 de fevereiro de 1970, e ela fica bem na fronteira com a Bielorrússia, galera. Ela fica do ladinho da Bielorrússia ali. É uma situação meio difícil no momento atual ali, a região, né? Mas, enfim, ela tá do ladinho da Bielorrússia. E Pripyat, ela foi inaugurada justamente para abrigar os trabalhadores da usina, né? E junto com os trabalhadores, sua família, filhos, esposa, enfim, todos eles, né? Pripyat chegou no seu auge, galera, a contar com cerca de 50 mil habitantes até o decorrer do acidente ali, né? Em 1986. E como ela tinha 50 mil habitantes, ela era uma cidade totalmente funcional, né? Então ela tinha escolas, tinha cinema, vilas olímpicas, parques de diversão, áreas de lazer, porque todo mundo precisa do lazer, né? E o governo soviético, vendo isso, montou uma cidade totalmente do zero para abrigar os seus trabalhadores da usina nuclear e as suas famílias, né? Então era uma cidade totalmente funcional, né? Muito funcional, na verdade. O acidente ocorreu em 26 de abril, né, galera, de 86, e já no dia seguinte, no dia 27, a cidade já havia sido totalmente evacuada, né, para não ocorrer maiores desastres, né, humanitários na região do que já havia acontecido no dia anterior, né. E galera, eles tentaram lá no segundo dia, 27, a tentar limpar a área com robôs, só que os robôs começaram a dar defeito. A radiação era tão grande que os robôs funcionavam, tipo, 2 minutos e paravam de funcionar. Eles não tinham essa capacidade, né? Então, o que que eles tiveram a ideia, o governo, né? Ele chamou os antigos funcionários da usina nuclear, tapou eles com escudos de chumbo, né? Armou eles de paz e começou a levar esse pessoal para Pripyat de novo para limpar os tetos da cidade, né? Tirar aquele acúmulo de lixo radioativo que havia na cidade, né? Para tentar salvar de alguma forma, né? Mas obviamente que isso não deu certo, muita gente começou a morrer nos meses decorrentes a doenças da radiação, né? Enfim. E atualmente, galera, a cidade ela se encontra totalmente isolada do mundo, né? Você pode até visitar a cidade, mas, enfim, você tem que assinar termos de responsabilidade, tem guias para isso, não é? Até porque a região toda de Pripyat, ela já, e o contorno da usina nuclear de Chernobyl, ele está totalmente isolado e isso vai durar muitos e muitos anos, né? Até pouco tempo atrás foi feito um novo sarcófago, né? Para cobrir
a usina de Chernobyl, né, porque o antigo sarcófago estava começando a apresentar rachaduras. E a radiação, para vocês verem, né, essa radiação vai durar muito tempo. E a radiação estava começando a escapar de novo pelas rachaduras do sarcófago da usina. Então eles fizeram um outro sarcófago muito maior, taparam toda a antiga usina e a cidade hoje se encontra abandonada. Tanto é que, como os habitantes deixaram, escaparam de lá, ela se encontra até hoje, né? Claro, muita coisa se deteriorou por razões do tempo, né? Então, prédios já caíram, estruturas já estão totalmente a ponto de ruir também, né? Mas, enfim, galera, é uma cidade que você pode visitar, como foi dito, tem essa história, você pode conhecer. Eu acredito que no momento nem tanto, né? Por decorrência da guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas, enfim, galera, é mais um museu ao céu aberto para nós, a céu aberto para nós, para a gente poder ver as coisas que aconteceram, né? E que a gente espera que nunca voltem a acontecer com a humanidade, né? E também, se você quiser se adentrar na história de Chernobyl mais a fundo, a gente indica para vocês a série Chernobyl, né? Que foi exibida pelo canal da HBO e está lá para você, se você quiser acessar a história, ter um conhecimento maior. Ela é dividida em 5 partes, ou seja, é muito abrangente e você vai poder conhecer muito mais da história, além do nosso vídeo, é claro. Então esse aí, galera, nosso primeiro lugar fica com Pripyat. E é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo simples para vocês, mas feito de coração. A gente trouxe então mais um top 7 depois de praticamente 7 anos, ó. Depois de 7 anos a gente traz mais um top 7 para vocês. 7 cidades abandonadas. Como dito, galera, aqui embaixo a gente vai deixar o link onde a gente trouxe essas informações, onde a gente pesquisou elas, né? Então a gente vai trazer a biografia aí para vocês. Mais uma vez a gente agradece a sua paciência, a sua audiência, né, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um curtir, né, e compartilhar nas suas redes sociais, para os amigos, para a família, para o cachorro, enfim, galera. Manda para todo mundo o vídeo, é um retorno do DJPB para todos vocês. A gente manda um abraço manda um abraço do Gabriel, não é, Gabriel? Isso aí. Uau, que está na nossa técnica aí. Então é isso aí, galera. Um ótimo dia para vocês, ótima semana, ótimo mês, enfim. Acompanhem as nossas novidades. Esperamos você no próximo vídeo. Valeu, até mais. Uau, valeu, galera.